A ex-deputada federal Joyce Hasselmann fez uma acusação grave contra o clã Bolsonaro durante entrevista ao Content Podcast. Ex-bolsonarista Joyce revelou que foi agredida por kids pretos, integrantes das Forças Armadas do Exército, a mando de um integrante da família Bolsonaro. Gente, ela acusou a família Bolsonaro. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Acusação bem grave, Dai, né? A gente a essa altura já tá meio acostumada com acusações graves contra a família Bolsonaro, mas essa aí é bem grave. Pois é, Sophie. É bom você lembrar que a gente já está acostumada com as acusações graves da família Bolsonaro. Tem algumas que a gente já acompanhou, inclusive, e são de fato acusações bem complicadas. No entanto, eu acho que ninguém chegou nesse nível que a Joyce está chegando agora. É um nível assim, despirocou de vez. É um nível. Joyce foi para um podcast, mais de uma hora de podcast, e ela detonou o bolsonarismo e algumas figuras dentro desse clã Bolsonaro. Dentre essas figuras, ela fala muito do Bolsonaro, ela fala aí que tem uma verdade por trás da facada, mas ela cita, e aí o jornalista pergunta sobre o acidente, o incidente, e ela revela, na verdade, que ela foi agredida por alguém do clã Bolsonaro. Ela fala da família, então ela não diz que é o Bolsonaro, ela fala da família. Vou te pedir, Sofia, para trazer essa fala da Joyce, que é uma fala realmente muito complicada e que precisa ser investigada. E ela chega a explicar depois, né, sobre a investigação. Ela já teve um outro podcast que ela falou que a investigação teve um fim, foi arquivada. Então, ela também dá a entender que queriam tanto silenciar a ela, quanto depois acabaram com o processo de investigação. É realmente muito sério o que ela fala. Vou te pedir para trazer a primeira fala, por favor, Sofia. E eu lembrei aqui de um caso que você, não sei se você caiu em casa. Não, eu não caí, eu fui agredida. Aquele negócio de cair lá foi o que o Anderson Torres era o secretário na época. O Anderson Torres foi ministro do Bolsonaro, foi quem investigou meu caso. Você foi agredida? Eu fui agredida dentro de casa. Por quem? Fui agredida por alguém da família. Eu não posso dizer quem, porque senão eu levo um processo. Qual família? A família Bolsonaro. Você foi agredida por alguém da família Por Bolsonaro? alguém, não, né? Pelos kits pretos que tiveram lá dentro, junto com uma mulher do exército. Eu fui agredida. Ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu rolasse de uma escada gigantesca. É impossível. Eu acho que eles queriam me deixar tetraplégica. Para que eu não andasse nunca mais e para que eu vivesse com aquela dor, sabendo que eles fizeram aquilo comigo, para eu nunca mais mexer com esse tipo de gente. Au, Muito forte, né, Sofia? gravíssimo, gravíssimo. Exatamente. E a gente precisa de uma investigação, porque se a Joyce ela fala que ela sabe que foi agredida pela família, por alguém da família Bolsonaro, pelos esses agentes, né, kids pretos, para quem não sabe, é um grupo do Exército, é um grupo especializado dentro do Exército para algumas ocasiões especiais. Só que esse grupo ele está sendo ligado ao Bolsonaro em atos que são inconstitucionais. De acordo com a Polícia Federal, os kits pretos foram utilizados em alguns momentos ali para treinamento dos aquartelados, daqueles malucos, como chama o Bolsonaro na frente do quartel, como eles poderiam se posicionar, como eles poderiam acessar a Praça dos Três Poderes e utilizar ali das táticas para tomar esse poder. Isso são informações da Polícia Federal dentro do inquérito. E esses kids pretos, inclusive, também dentro das investigações, eles são apontados como aqueles que iriam ali executar o Alexandre de Moraes, iriam tomar espaços públicos que as pessoas poderiam tentar fazer aglomeração. Então, eles fariam o papel de manter a ordem após a tentativa de golpe. Então, eles são um grupo, de fato, que é realmente ligado ao bolsonarismo. E aí a Joyce fala que esse grupo, que pessoas ligadas a esse grupo, esteve na sua casa e no seu apartamento funcional e cometeu essa agressão contra ela e tinha uma mulher do exército. Ela deveria ter dito nomes, né, já que ela sabe de tudo isso. E aí é um ponto questionável, tá? Só que ela não vem com esse discurso desde agora. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer outro podcast que a Joyce
participou. Eu adoro podcasts, mas eu estou questionando a quantidade de podcasts que estão surgindo por aí, tá, Sofia? Vamos ver esse também que a Joyce participou, porque ela também fala do bolsonarismo e ela diz que ela foi uma tentativa de silenciamento que fizeram com ela, e ela volta a entender novamente essa possibilidade de tentar aí arquivar o inquérito, justamente que não queria envolver a família Bolsonaro. Por favor. Bora lá. Um dia você acordou toda machucada. Polícia Legislativa acionada, você sem entender o que tinha acontecido. O que aconteceu? O que aconteceu era que o ministro do Bolsonaro se transformou no secretário de segurança do Ibanez. E aí a investigação saiu como uma simples queda. Nem que eu tivesse caído de uma escada com 30 degraus, eu teria conseguido quebrar o meu rosto todo, quebrar minha coluna, porque trincou minha coluna, fora todos os machucados, abriu meu queixo, eu tenho uma cicatriz no meu queixo até hoje, provavelmente foi com alguma coisa pontiaguda, bateram a minha cara na pia, tava a pia ensanguentada inteira. Eu sei quem foi, sei exatamente, porque também fui investigar, sei quem foi, sei como fizeram, sei como entraram. Fui lá e levei informação pro Arthur Lira na época, presidente da Câmara. Falei, aconteceu isso, as provas estão aqui. Aí ele falou, mas você tem alguma prova contundente, alguma gravação, alguma coisa assim? Eu falei, não, eu tô te dando todo o mapa da história. Quem entrou, quem saiu, o que o porteiro viu, o que não viu. Isso começou 3 meses antes da minha agressão. O Arthur Lira olhou pra mim e falou assim, pois se você não tem gravação, você fique bem quietinha, porque senão você vai ser caçada. Eu não tenho como segurar tua cassação na Câmara. Pois é, a cara de Sofia é ótima, né? Porque ela já vem falando isso, inclusive colocando o nome do Arthur Lira também nesse processo. Quem iria conseguir fazer esse processo de cassação? Por que ela seria cassada? São denúncias muito graves envolvendo a família Bolsonaro. E aí, Sofia, eu vou pedir para você trazer um outro corte, que foi um corte na época, logo que ela sofreu a agressão, ela ainda estava com o rosto machucado. Como ela fala à época sobre a agressão? Todo mundo questionou muito sobre como teria acontecido isso, porque de fato parecia uma agressão física, né? Não parecia um acidente. Mas vamos ouvir o que ela falava na época sobre isso, por favor? Do incidente, né? Porque inicialmente eu imaginei que tivesse sido nem um incidente, um acidente mesmo, porque né, as pessoas falam, mas como é que você não lembra de nada? Eu não lembro de absolutamente nada. Eu acordei com um galo na cabeça, aqui, com mais ou menos tamanho assim de meia laranja, estava no chão, numa poça de sangue, eu estava deitada de bruços, né? E, assim, a última imagem que eu lembro era eu finalizando o capítulo 78 de uma série longuíssima que eu estou assistindo, que tem mais de 400 capítulos, que é o Grande Guerreiro Otomano. Eu gosto muito de séries de grandes heróis, né? Então, eu estava assistindo essa série. E eu e meu marido, desde que nós casamos, nós temos o hábito de dormir cada um num quarto, porque as mulheres vão entender, é impossível dormir com ele, ele é um trator, assim, ele ronca de maneira, até virou piada aqui em casa, que às vezes eu filmo ele roncando, que ele não acredita no tanto que ele ronca. Então, né, pelo bem do nosso casamento, nós ficamos juntos o máximo de tempo e depois cada um vai dormir num quarto. Tudo normal, como acontece todo final de semana. Nós nos vemos geralmente nos finais de semana, porque ele opera, né, em outros estados do Brasil. E fiquei no meu quarto, tomei meu remedinho para dormir, o mesmo remédio que eu tomo há 20 anos. Então, tomou muito remédio. Pronto, Sophie. Não, esse remédio para mim... Acho que tá bom aí, né? Porque aí ela vai relatando o que ela fala, e ela fala que acorda numa poça de sangue e não lembra de mais nada. A última coisa que ela lembra é que ela estava vendo aquela série, né, essa série de mais de 400 capítulos, coisa que eu não teria paciência, e ela está ali no capítulo 87. Eu sou suspeita de falar porque eu assisto One Piece, que já tá com mais de 1000 episódios, mas enfim. Meu Deus. Você é suspeita, Sofia, mas é isso, né? E assim, eu gostei que o Olios falou aqui, e a pia, então... Ela vê a pia ensanguentada, no começo tinha um discurso de, olha, não sei o que foi, mas foi alguém entrou na minha casa. Depois esse discurso muda um pouco, diminui o tom, talvez por causa, né, do que ela ouviu do Arthur Lira, não sei. É possível, de fato, questionar a Joyce, sempre é possível, mas o que a gente espera é que haja uma investigação diante dessas novas denúncias que a Joyce faz
e que ligam, ela informa que é alguém da família Bolsonaro. Então, isso precisa ser investigado. É possível que haja uma nova investigação vindo por aí, mas de qualquer forma, a gente sempre é uma possibilidade aí de da gente compreender o quão violenta pode ser a vida política para mulheres. Joyce era uma pessoa aliada ao Bolsonaro, então era uma bolsonarista ali que em algum momento questionou e começou uma debandada. Quando ela viu que o navio estava afundando, ela foi um dos ratinhos ali, né? Desculpe o termo, mas uma galera que começou uma debandada ali, sair do lado do bolsonarismo. E agora ela se volta contra, agora não, já tem um bom tempo, né, desde esse fundamento do barco, que ela já se volta contra esse grupo, Sofia. Então, é o mínimo interessante que ela faça essa denúncia agora, perto de 2026, e agora também com o Bolsonaro perdendo o poder político, né? Então, Dai, vamos lá. É possível que a Joyce esteja mentindo? É. É possível que ela esteja falando a verdade, que os Bolsonaros fossem capazes de mandar um Kid Preto lá? Também é. É possível que a Joyce esteja mentindo? É. É possível que o Arthur Lira tenha mandado ela ficar quieta? Também é. Esse que é o grande problema. A Joyce é perfeitamente capaz de mentir. Não dá pra escrever em pedra tudo que ela fala. Mas ela não fez nenhuma acusação que soa inacreditável. Esse que é o problema. Então, assim, o que me resta é dizer não sei. É verdade? Não sei. É a única coisa que eu posso dizer. Agora, as acusações que ela está fazendo são extremamente graves. E eu vou dizer pra você, a do Arthur Lira me pega ainda mais do que a do Bolsonaro, porque a do Arthur Lira, ela citou nominalmente. Nominalmente. E o Lira, a gente sabe. A gente que é da imprensa sabe. Ele não tem nenhum problema em usar a justiça pra tentar calar as pessoas. E eu acho difícil que ela falasse algo desse tipo, citando nominalmente o Arthur Lira, e ele não fizesse nada se ele não tivesse culpa no cartório, sabe? Né? No caso dos Bolsonaro ali, daí ela já não cita nome nenhum, ela se esquiva, fala da família, já torna um pouco mais. Já é um pouco mais escorregadia. Já é um pouco mais escorregadia. Mas enfim, é, a verdade é que não sei se algum dia nós saberemos com certeza o que aconteceu. Enfim, é isso, Dai. Ficamos por aqui. É isso, Sofia. Por enquanto, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.